Amém. Coisa boa estar aqui, irmãos. Uma alegria, um prazer rever alguns dos irmãos, outros já faz algum tempo que nós não ministramos aqui e obviamente não nos conhecem. Quero pedir primeiro desculpa, se é que posso, pelas vestes sacerdotais. Eu não esqueci, meus irmãos, como é o costume dos irmãos, e a gente costuma sempre carregar um terno, imaginando como é a igreja que a gente vai pregar, se eles gostam disso ou não. E eu lembro, obviamente, que isso não é um protocolo para estar aqui, mas como a gente está em viagem, as roupas amassam. E depois que eu coloquei a camisa, eu digo, não vai dar certo isso aqui, eu vou ter que esconder. Então, os irmãos, me perdoem de ter não esquecido os protocolos da casa. Pelo contrário, estou muito à vontade, muito feliz por estar entre amigos, por servir o corpo de Cristo. Já fui bem servido ainda há pouco, pelas orações, pelo louvor, e quero também servir a igreja, servir os irmãos, com algumas reflexões, especificamente de um texto muito caro para todos os evangelistas que trabalham com ele. Eu escolhi, dentre esses três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, aquele que eu imagino foi um pouco mais criterioso em detalhes que serão úteis nas perspectivas das aplicações que nós queremos fazer ao final do sermão. Mas, assim, nós somos vencidos, né, pelos textos de Mateus, no capítulo 17, versículo 24, também por Lucas, capítulo 9, versículo 37, mas eu penso que, sob a perspectiva que nós queremos pensar e refletir, talvez Marcos, capítulo 9, versículo 14 e em diante, pode nos servir mais ao direcionamento que nós queremos fazer dessa reflexão, o que não nos impedirá de estarmos fazendo algumas recorrências aos outros textos, tentando com muita humildade, com o tempo, com muito respeito com o tempo, não fazer tantos encruzilhamentos de referência, para que a gente não se delongue, porque também sofro do mesmo mal de todo pregador, que se eu abrir um outro texto, eu vou querer explicá-lo. Então, vamos nos manter coerentes ao texto que nós queremos falar. Amém? Peço aos irmãos que abram o texto de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Eu sei que vocês estão servidos muito bem de mídia, então não precisam abrir literalmente, podem visualizar, se possível, na versão corrigida, que eu selecionei, mas se forem outra também, os irmãos, corrigida, CF, perfeito, obrigado. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos, que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer uma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão
concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e gritando e agitando, com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? E é interessante dizer, queridos, que eu acredito que todos vocês, sem exceção, já se depararam em algum momento com esse texto. Eu acho que ele não é estranho e acredito que até nos rincões mais populares do meio evangélico, a gente costuma aconselhar: jejua. Jejue e ora, porque você não sabe a que momento pode aparecer um desses demônios que só sai com uma preparação especial. O que às vezes nos desfoca do texto é que esse texto ele está dentro de um contexto que desenrola marcações dentro do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, como uma boa história contada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm pontos de virada. Algumas vezes eles são sutis, como o caso de Lucas. Algumas vezes eles são claramente intencionais, como comumente faz o minucioso Mateus. E Marcos, ele acaba sendo, devido a quem ele destinava, ele acaba sendo mais detalhista quando o assunto é apresentar Jesus como alguém poderoso, à semelhança de um rei romano, alguém que demonstrava superioridade em poder. Então, quando nós lidamos na leitura dos evangelhos, como toda história, como toda narrativa, nós às vezes estamos cansados da intenção do texto, quando de repente temos um ponto de virada. Isso acontece inclusive nas séries, nas novelas, quando a novela termina naquela melhor parte, e você diz: poxa, sabia que ia terminar aí. Acontece a mesma coisa em toda a narrativa, e os evangelhos não são diferentes. Existem pontos em que a história ela vira e passa a acontecer a partir daquela marcação, que muitas vezes é gritante, visível, intencional pelo evangelista. E nós temos aqui uma das 3 ou 4 marcações dos evangelhos nas narrativas dos 3 evangelistas. Então, nós não estamos lidando apenas com mais um texto em que se associa um milagre, em que associa-se um ato, uma obra de misericórdia do Filho de Deus, uma revelação do amor e da misericórdia de Cristo. Nós temos um ponto de marcação em que a história do Evangelho passa a ser contado a partir desse ponto de virada. Os pontos de virada, sobretudo nos Evangelhos, mais precisamente no Evangelho de Marcos, eles acontecem quando o evangelista diz: a partir deste momento, essa história começa a ficar diferente. Por exemplo, um dos pontos de virada do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 10, a chamada de Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus convoca os seus discípulos, quando ele instrui os seus discípulos no seu segundo grande discurso, quando ele instrui e os envia, aquele é um ponto de virada da eclesiologia, onde a igreja está sendo definida a partir do seu perfil missional. Então, não é mais o Jesus seguido e admirado, é o Jesus que atrai para si cooperadores, e esse é um ponto de virada extremamente interessante, a perspectiva de Mateus capítulo 10, também na perspectiva de Lucas capítulo 10, as chamadas dos discípulos. O segundo ponto de virada, que antecede esse texto aqui, é quando Jesus recebe a confissão de Pedro: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, em que Jesus realmente falaste bem. E nesse texto, nesse ponto de virada, em que Jesus é reconhecido como Filho de Deus, não apenas como um profeta, não apenas como um Messias que haveria de vir, mas como Filho de Deus, no capítulo 16, nós temos em Mateus um ponto de virada, onde Jesus anuncia que irá instaurar a igreja. Então, ele não é mais
o comissionador de seus discípulos, dos seus apostoléus, ou dos seus apóstolos a serem enviados, ele agora é o edificador da igreja. E é nesse ponto de virada, nessa marcação do ponto de virada, que acontece no Evangelho de Mateus, capítulo 16, em que Jesus, após ser anunciado como o Filho de Deus, que reconhece em Pedro aquela pessoa, o ponto, o marco, a pedra inicial dessa construção, sendo Cristo a pedra angular, mas sendo Pedro como uma das colunas do ministério eclesiástico, do ministério evangélico, como esse ponto onde a igreja seria erigida, que agora, um capítulo depois, no capítulo 17 de Mateus, nós temos não apenas a definição da boca de Pedro, nós temos a aparição miraculosa de Jesus Cristo sendo transfigurado diante dos seus discípulos. Então, esse texto, ele acontece como uma ilustração de que agora não é mais um Galileu iniciando um ministério profético, à semelhança de um grande ministério profético de João Batista, à semelhança de ministérios proféticos de pregação que já aconteciam na Galiléia e Judeia. Não é mais um profeta operador de milagres, iniciando da Galiléia, baseando-se em Cafarnaum e seguindo até a escolha dos discípulos no capítulo 10, para preencher as circunvizinhanças a partir de Cafarnaum. Agora nós não temos apenas aquele que é mencionado como filho de Davi, desde o capítulo 8 de Mateus, e mais precisamente antes da entrada de Jesus em Jerusalém, quando na perspectiva dos evangelistas ele cura 1 ou 2 cegos de Jericó, que clamam, este é o filho de Davi, um sinal do seu messianato. Agora, esse ponto de virada, é a apresentação de Jesus Cristo como Filho de Deus. E no capítulo que antecede esse texto, Mateus capítulo 17, versículo 24, e que antecede esse capítulo 9 de Marcos, Jesus transfigura-se na frente de 3 discípulos. Ele deixa os restantes dos discípulos que ainda estão fazendo o trabalho de evangelização, e Cristo apresenta-se aos seus discípulos mais chegados como aquele que tem o resplendor da divindade. Do lado dele, o assunto transfiguração é mencionado, mas ele é mencionado de forma visível, latente. Todos olham, todos percebem. Não apenas isso, não é apenas o testemunho de um profeta, não é apenas o testemunho do legislador, não é apenas o testemunho de Moisés, não é apenas o testemunho de Elias. Cristo mesmo é transfigurado numa aparência divinal, e do céu se ouve uma voz que diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, repetindo aquilo mesmo que Jesus dissera, que João ouvira quando do batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem está o meu deleite, a ele ouvi. E é legal pensar sobre isso, ainda de forma introdutória, porque nós, enquanto co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus por meio de Cristo, não somos os filhos amados que comprazemos, que damos prazer ao Pai, senão em Cristo. É muito legal a gente pensar nas Escrituras, porque para além daquilo que dizem as canções, o filho que compraz, que dá prazer, que deleita plenamente o Pai, que é pleno em santidade, é apenas aquele único filho que ele tem. Sim, queridos, Deus tem um único filho, Jesus, chamado de Filho unigênito do Pai, o meu Filho único, Jesus Cristo, que nos traz como filhos adotados a essa experiência de, com Ele, por meio dEle, através dEle e pelas obras dEle, agradarmos o Pai. Então, contabilizando a infinitude da santidade de Deus e a natureza humana, Deus se compraz em nós por meio de Cristo. É na obra salvífica que a santidade de Deus é satisfeita. E é porque ela é satisfeita que nós não vamos ficar tristes. Pelo contrário, nós vamos ficar aliviados de que Deus é satisfeito na perfeição de Cristo, porque Ele não seria de forma alguma comprazido, alegre, satisfeito em nós. Então, se em algum momento a gente se sente enciumado pela boa interpretação do texto, se a gente se sente enciumado por quem é Cristo e quem nós não somos, ou quem somos nele, eu quero descansar
eu quero ficar aliviado de imaginar que Deus não está sendo desagradado porque Ele escolheu aquele que o perfaz, que o satisfaz plena, completamente na sua santidade. E por que essa introdução tão longa? Essa introdução longa, porque essa passagem que nós lemos, ela não é sobre um jovem endemoninhado, que na perspectiva de Mateus é chamado de lunático, e na perspectiva de Marcos é chamado de surdo-mudo. Não é apenas a cura de um jovem endemoninhado para o seu pai. Na verdade, eu acho que talvez uma pintura renascentista de um pintor dos elencos dos grandes pintores e escultores, vão lembrar das tartarugas ninjas, sim, do Michelangelo, né? Vão lembrar do Donatello, vão lembrar do Leonardo. E tem uma pintura renascentista de um pintor chamado Rafael Sanzio. E Rafael Sanzio, ele faz uma pregação, ele prega por meio de uma pintura que retrata esse texto em particular. Para os irmãos que talvez não tenham muito conhecimento acerca das pinturas renascentistas, elas não eram de graça, elas não eram baratas, elas eram encomendadas e havia um custo muito alto para que esses pintores renascentistas produzissem tais obras. E era necessário que pessoas de boas condições pagassem para que essas obras fossem produzidas, porque eles levavam anos para produzir a obra perfeita, porque a igreja passava sob o crivo de que tais pinturas representassem, de fato, o texto sem heresia. E aí os mais antigos, que compravam bíblias de comportores, aquelas bíblias grandes, que vinham com as figuras renascentistas das grandes obras desses que retratavam o texto, vão lembrar com muito mais carinho. Realmente, minha mãe tinha uma bíblia dessa, ela abria e via aquela pintura renascentista. E uma das pinturas renascentistas é a pintura de Rafael Sanzio, onde ele demonstra os contrastes da transfiguração e a experiência da descida do monte. Na pintura de Rafael Sanzio, Cristo está sendo glorificado, Deus está com Cristo, falando sobre Cristo de forma luminosa, a figura de Moisés e Elias estão no alto do monte, e os seus discípulos estão ali, enquanto na outra margem daquele monte, está os fariseus discutindo com um grupo que Rafael Sanzio representa como os discípulos, enquanto um pai está debruçado com o seu filho, que está revirando e espumando. Rafael Sanzio, ele retrata os dois contrastes, a glória do céu em Cristo Jesus e o poder das trevas, do mal sobre as pessoas, enquanto a religião e o cristianismo discutem entre si sobre qual a melhor forma. E, além desse contexto que Rafael apresenta, de fato, mencionado e revigorado pelos textos bíblicos, esta é a perfeita realidade que muitos de nós vivemos continuamente passado as muitas gerações. Deus tem uma glória a revelar para a humanidade. Essa glória não passa por mecanismos humanos, ela passa pela revelação de Deus sobre o seu Filho. É sobre ele que se revela as Escrituras. É sobre ele que testificam a lei e os profetas. Enquanto Cristo está sendo revelado e anunciado, ele é a esperança, a resposta, o resultado para os conflitos da terra, enquanto as hostes malignas, demoníacas, estão dominando, usurpando e fazendo a humanidade sofrer. Ao mesmo tempo em que a religião, a religiosidade está entretendo com debates afirmativos aqueles que deveriam estar produzindo libertação e a apresentação do Filho de Deus. Então, a obra de Rafael Sanzio é, na verdade, toda uma série de aplicações que nós poderíamos mencionar. A partir disso, e a partir desse texto, versículo 19, de Marcos, versículo 9, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão,
Isto é, Jesus está descendo com seus discípulos, Jesus escolheu discípulos próximos, para que esses discípulos não apenas contemplassem a glória divina de Cristo na transfiguração, uma anunciação de que ele era o Filho de Deus, mas também uma prova evidente de que ele haveria de vir em glória, que a sua manifestação seria dali para a glória. Ao mesmo tempo que isso, a multidão, ao ver Jesus e esses 3 discípulos escolhidos, na leitura de Marcos, ela se espanta ao vê-los. E, evidentemente, alguns comentaristas chegam a dizer que é possível que essa multidão tenha ainda se espantado pelos resquícios da imagem do Cristo brilhando, descendo o monte. Uma referência clara ao fato de Moisés ter descido do monte. E a mesma leitura se faz, que quando Moisés desce do monte, o seu rosto resplandece, enquanto as pessoas que eram responsáveis pela religiosidade de cuidar do povo, não cuidaram bem do povo, e o povo está sendo engolido pela idolatria e pela rebeldia. O cenário é muito parecido. Alguns contrapõem a ideia de que se o rosto de Cristo estivesse resplandecendo, a multidão se espantaria disso, mas isso seria mencionado como um elemento daqueles que citaram esse texto, é exemplo de Pedro, que também cita essa experiência em suas epístolas como um ponto essencial da transfiguração. Evidentemente, seria forçar um pouco o texto, dizer que essa multidão se espanta com o fato de que o rosto de Jesus Cristo brilhava. Mas não é estranho ao texto imaginar que a multidão se espanta, esperançosa, porque enquanto Cristo, mesmo na terra, mesmo vivendo no meio de nós, as agruras, ele reflete não apenas a santidade de Deus, mas os atos misericordiosos de Deus, graças a Deus por eles, graciosos de Deus para conosco. E há algumas interpessoalidades, e eu vou tentar ser bem sucinto nessas interpessoalidades, elas são importantes e eu vou extraí-las um pouco do texto. A primeira relação interpessoal desse texto é do próprio Jesus e os fariseus e os escribas. Marcos cita escribas. Jesus, ao chegar, ele pergunta o que os seus discípulos discutiam com os escribas. E esse talvez seja o primeiro ponto de interpessoalidade. Quando Jesus se apresenta, ele não está alheio à religiosidade. O Sermão do Monte, por exemplo, Mateus capítulo 5, não é apenas uma forma de nos ensinar a entender melhor as Escrituras e a lei. Ela não é apenas uma forma de nós entendermos como reagir nas nossas relações pessoais. Não é apenas uma base para a doutrina apostólica no qual a igreja será fundamentada. Ela também é uma resposta aos erros religiosos. Então, imaginarmos que podemos, cada um viver ao nosso próprio jeito, que questões religiosas, doutrinárias, não incomodam a Deus, e imaginar que Cristo não está se importando de como nós estamos sendo ensinados, ou instruídos, ou edificados na palavra de Deus, é um erro completo. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo no púlpito, gente, Jesus não está nem aí para isso. Como não? Se ele não estivesse nem para isso, ele não seria chamado de mestre. Sim, ele está, de fato, preocupado com aquilo que nós estamos sendo instruídos. Essa interpessoalidade de Jesus e fariseus, ela é gritante em diversos momentos, é exemplo de Mateus capítulo 23, em que ele faz, não um grande discurso, mas ele faz um desafio público daquilo que ensinava os fariseus. No texto de Mateus capítulo 6, Jesus faz, de fato, uma afronta, um confronto da interpretação dos fariseus. Em Mateus capítulo 12, ele chega a questionar os fariseus quanto à sua compreensão do que fosse obra de Deus e obra do diabo. Sim, Jesus se relaciona com o ensino, com a doutrina, com a heresia, com aquilo que está sendo ensinado. Ele se relaciona interpessoalmente com essas questões. A segunda coisa que me parece uma relação interpessoal, Jesus se relaciona com a multidão. E esse é o texto que nós lemos. Jesus vai ao encontro da multidão. A multidão reage a ele espantada.
A multidão reage a ele alegre, porque parece que ele traz aquilo que eles estavam esperando e que foram exauridos naqueles que foram enviados e que não conseguiram. De fato, acontece essa relação. Jesus se relaciona interpessoalmente com a multidão, assim como Jesus se relaciona interpessoalmente com as pessoas para além da igreja e dentro da igreja, né? É claro que no nosso meio, é evidente que no nosso meio, existem pessoas que ainda são multidão e que não são discípulos, e que ainda apenas se espantam, se abismam, né? Se admiram das obras que ele faz, sem que isso produza conversão genuína, arrependimento genuíno, obediência genuína, serviço genuíno. Jesus se relaciona com a multidão, e a multidão, na leitura de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37, isso é mais nítido. Quando Lucas diz que, quando Jesus chega, a multidão não apenas se espanta, mas a grande multidão se aglomera, vira assim um espetáculo público. A visão é uma visão circense, de um desafio que está sendo proposto, de uma vida que está sofrendo, de um resultado que não está acontecendo, de um fracasso religioso, de um fracasso daqueles que estavam incumbidos dessa relação. E o que eu acho legal é que aqui também há uma sectarização, há uma divisão nessa pedagogia de instrução, de preparação apostólica de Jesus em relação aos seus discípulos. Jesus escolhe discípulos para testemunharem a sua transfiguração, os proíbe de que este assunto seja mencionado, que reforça a ideia de que o seu rosto não estava brilhando, mas, ao mesmo tempo, ele escolhe discípulos para viverem a rotina do fracasso. Enquanto alguns estão vivendo o êxtase da transfiguração, outros estão vivendo a experiência do fracasso e a decepção da grande multidão que aguardava. E, é claro, isso tem a clara intenção, fazendo uma aplicação antecipada, a clara intenção de nos colocar em xeque quando nós agimos, fazemos, produzimos para o reino de Deus, nos colocando como agentes de orgulho ou de vergonha. Esse tipo de ambição, ela precisa ser colocada em xeque. E talvez essa experiência do fracasso seja uma experiência para o resto da vida, muito mais edificante do que a experiência do êxtase dos 3 discípulos que estavam na transfiguração. Ver a glória de Deus, imaginar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ao longo da vida, produz muito menos efeito do que viver a experiência de tentar e não conseguir, de se colocar sobre o vexame, sobre a ignomínia, sobre a vergonha, de se dizer representante dele e não produzir os efeitos que a multidão aguardava. Há uma relação interpessoal interessante de Jesus e seus discípulos, e ela se produz na instrução que vem depois do fracasso. Observe um texto. Jesus instrui os seus discípulos que aquele tipo de casta, ela precisaria de jejum e oração. E aqui o ponto claro, evidentemente, não é jejum e oração. Eu acho que o ponto principal é o sentimento que nós não precisamos, que nós não devemos, de modo algum, nos sentir suficientemente preparados para as diversas circunstâncias que nos desafiarão. E, na verdade, é muito legal, e eu quero antecipar um pouco essa aplicação, porque ela não será projetada. É muito legal fracassar quando Jesus não está por perto. A ideia de que eu estou fracassando porque eu preciso rever o quanto Jesus está e o quanto ele precisa chegar e o quanto eu preciso ser envergonhado para que ele seja glorificado, é aquilo que talvez seja o grande aprendizado nessa relação interpessoal entre ele e os discípulos. O quanto é legal imaginar que nós não conseguimos emendar as coisas, que existem circunstâncias não coláveis, existem circunstâncias da vida que nós não conseguiremos restaurar à perfeição. Existem vasos que, depois de quebrados, nós, por mais habilidosos e mais preparados que estejamos, e eu vim falar que vocês vão ver uma experiência administrativa essa semana,
e a mensagem não veio preparada, mas é interessante pensar sobre isso. Que existem circunstâncias que não são produzidas, não importa o quanto você esteja preparado sobre isso. E o fracasso, ele tem um efeito não só pedagógico, mas pessoal, relacional, muito mais poderoso do que o sucesso. O sucesso nos domestica. O sucesso nos amacia, o sucesso nos deixa descuidados, desatentos, orgulhosos, arrogantes. O fracasso nos faz nos auto-perceber, nos autocriticar, e quando essa autocrítica não é na perspectiva do que eu preciso fazer para melhorar, mas quem eu preciso buscar, quem eu preciso esperar, quem precisa chegar para que as coisas mudem, aí sim é sucesso. Quando essa consciência de que não vai dar certo isso aqui sem Jesus. Estou muito preparado, mas existem pontos, existem momentos, existem circunstâncias, existem pessoas tão difíceis de lidar e de dobrar e de se relacionar, que fatalmente é uma casta que só com jejum e oração. Existe uma relação interpessoal entre Jesus e os demônios. E ela está muito visível, né? Há uma luta espiritual quase raivosa dessa relação. É um Jesus muito misericordioso, é alguém muito atento, e aqui há uma complexidade, há um movimento muito dinâmico nesse quadro, nesse cenário. É Jesus descendo a transfiguração, de viver a experiência de um ponto de virada do seu ministério, exatamente isso. Ele já caminhou tempo suficiente para viver e sofrer, ele já chamou os seus discípulos, ele já ouviu a confissão final produzida por Deus, não foste tu que revelaste, mas o Pai que revelou a você, no capítulo 16, essa confissão, que é um ponto maravilhoso do discipulado. Quantos de nós aqui, eu discipulei a minha vida toda, já discipulei salas das mais diversas, inclusive diversas sexuais, já fui professor e sim, quando você ouve daquele que está sendo discipulado a palavra que reproduz um coração convertido, e você diz, opa, chegou ao coração, produziu conversão, produziu arrependimento. Então, toda a caminhada de Jesus até a confissão de Pedro, e agora Cristo, no Monte da Transfiguração, viver o seu momento de respiro de divindade, né? Ele é assunto, ele é transfigurado, ele transcende, ele não é mais o ser imanente caminhando na terra, ele tem por algumas horas, e eu digo algumas horas porque o texto sugere que eles conversaram entre si, e depois os discípulos perguntaram, o que é que eles conversavam entre si? Isso demorou ao ponto de quererem fazer tendas, e Jesus vive essas horas de experiências divinais, da excelência, para imediatamente viver a tensão, a complexidade de todas as relações que estavam abaixo no monte. E é por isso a pintura de Rafael, ele revela tanto isso. E é isso que, às vezes, nós que vivemos o universo do aconselhamento, o universo pastoral, como não é tão preto no branco, como não é tão um mais um, como as coisas não são tão simples, como essas relações interpessoais, elas envolvem espiritualidade, carnalidade, demonialidade e experiências divinais das nossas relações e de fracassos. E como Jesus, ao descer do monte, ele encontra essa relação completamente complexa, e os demônios, eles lutam, eles percebem que aquela vida, pela descrição que o Pai falara, está sendo, né, será solapada, será tomada, será liberta. E a Bíblia diz que quando eles viram a aproximação de Jesus, por isso que eu escolhi Marcos, tenta representar Jesus como esse grande rei, esse grande guerreiro, esse operador de milagres. Então, nesse texto, ele é muito descritivo, por isso a opção por ele. E ele descreve quando os demônios viram a aproximação de Jesus, e aí eles tomaram o menino. E na narrativa do Pai, o Pai diz assim, e eles, quando tomam,
ele espumeja e eles não largam até que ele seja quebrado. Algumas versões, essa versão corrigida parece que aparece até que ele seja quebrantado. Outras versões até que ele caia como morto. Mas a palavra original dá justamente esse efeito, até que ele sucumba, até que ele seja quebrado na sua humanidade, até que ele seja desumanizado, até que ele seja reduzido a não ser visto como um ser humano. E é isso que o Pai diz, até que ele seja quebrado. Eles não largam ele. E nessa relação de Jesus, e eu estou tentando pular alguns versículos para a gente poder aproveitar o máximo do tempo, é exatamente isso que acontece. Versículo 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aqui tem uma questão cultural e eu não vou demorar nela não. Aquela região era uma região, ainda é, né? Ela vive a experiência do frio e do calor. As noites são muito frias e os dias são muito quentes. Então, a vida da Palestina, como falamos, tá, gente? Não vai ter tempo explicar esses conceitos. A vida da Palestina naqueles dias, ela acontecia em duas circunstâncias. Ou nos balneários, nos tanques, em que as pessoas se congregavam para conversar e para trocar assuntos, ou à noite nas rodas de fogueira, e não é à toa que Pedro está do lado de uma fogueira conversando e aquecendo-se. Então, essa vida social desse pai, ela está tão fragmentada, que quando ele tenta sair com um filho que vive essa experiência, na vida diária, ou de estar num tanque, por exemplo, ou de estar na rotina noturna, nas fogueiras que são feitas, ou nas lareiras urbanas, aquele demônio se aproveita e envergonha o pai, lança o menino na água tentando afogá-lo, ou lança o menino no fogo tentando queimá-lo. E é dessa relação interpessoal que nós temos de Cristo e os demônios como um libertador. Mas a coisa vai ganhando rumos, e nós temos uma relação interpessoal com Jesus e o jovem possesso. Após a libertação desse jovem, Jesus se preocupa com o seu estado. O texto que nós lemos, diferentemente de Mateus, ele diz que esse jovem fica como morto, como se estivesse morto, e fica ao tal ponto das pessoas se admirarem de que ele não estivesse morto, porque parecia estar morto. E Lucas diz que antes dos demônios saírem dele, ele expirou. A ideia, a palavra de expirar aqui, é como se ele tivesse dado o seu último fôlego e caiu. Os demônios, na sua última tentativa, não de mantê-lo, porque eles sabiam que não, mas de desgraçá-lo, de torná-lo o resto, o imprestável, o absolutamente inaproveitável ser humano do que sobrasse dele. E numa relação interpessoal mais surpreendente, Jesus e o pai deste jovem, nós temos a figura do que seja acompanhar alguém que sofre. Esse pai tinha não apenas uma questão que ele compartilha com o Senhor. Às vezes nós, quando lemos a Bíblia, quando lemos as Escrituras, o que é muito natural, e não vou desmerecer isso, nós acabamos focando muito na excelência do milagre, porque nos ajuda, às vezes, nos alimenta a fé, nos renova conceitos, nos alimenta a alma, e muitas vezes nós pensamos pouco na figura do sofrimento humano. E quando pensamos na figura do sofrimento humano, muitas vezes é apenas para fazer manipulação emocional, né? Olha como aquela mulher sofria com fluxo de sangue, como a vida dela era muito difícil, e como essas coisas atrapalhavam, mexiam com a vida dela, e etc. Mas aqui nós temos, de fato, alguém que narra uma situação muito séria, muito triste. Não Marcos. Lucas vai dizer que aquele era um único filho. Aquele homem tinha um único filho. E aquele homem cuidava sozinho do seu filho. A Bíblia vai dizer, Marcos especificamente, vai usar uma palavrinha,
paidom, desde a infância, isto é, brefós, que aquele menino tinha sido paidom quando ele era mais jovem, e brefós, desde que ele era pequeno, desde a infância, como é traduzido, mas a palavra brefós, ela não dá a ideia apenas de infância, mas de criança de colo. O que Mateus e Marcos, eles dois estão nos dizendo, é que aquela criança, aquela experiência paternal de cuidar daquela criança, era desde que ela era carregada. Os demônios se apossaram daquela criança desde que ela era pequena. E o pai, o texto diz, e desde a infância, a experiência do pai era viver, primeiro, o que é muito comum hoje, principalmente em alguns casos, em que crianças às vezes têm um nível de autismo muito alto, às vezes você precisa cuidar do seu filho, você precisa viver aquelas relações, e ao mesmo tempo que você precisa convencer as pessoas de que aquela é a tua realidade daqui para frente, muitas vezes se sentem constrangidos de serem eles um incômodo social para as outras pessoas. Ele está vivendo a dor e a luta do sofrimento de andar ao lado de quem sofre, mas ele precisa, primeiro, convencer a si mesmo, vencer alguns padrões e ainda assim viver e acompanhar aqueles que sofrem. O texto aqui desse sofrimento é tão forte, tão significativo, que aquele pai é a primeira pessoa que procura Jesus e diz assim para Jesus: Senhor, eu trouxe meu filho e pedi aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. Aí ele narra todas as experiências que ele vive desde a infância com aquele menino que agora é um rapazinho. E ele narra, e Jesus faz uma anamnese, Jesus conversa com ele como se estivesse anotando num prontuário, pergunta desde quando aquilo acontece e como era aquela situação, e o texto de Marcos vai nos detalhar. Evidentemente, Jesus não precisou fazer isso em outras circunstâncias. Ele simplesmente expulsou demônios. Ele simplesmente curou os enfermos. Mas ali não se tratava apenas de libertar, tratava-se de ter uma relação interpessoal de empatia com aqueles que convivem com os que sofrem. A questão não era o menino, a escravidão do menino era a escravidão do pai. A escravidão do filho é sempre a escravidão dos pais. A dor dos filhos é a dor dos pais. A doença dos filhos é a doença dos pais. Os pais que têm filhos doentes, eles adoecem também. Os pais que sofrem com a limitação dos filhos, ficam eles também limitados. Toda a experiência da empatia está presente nessa relação de Jesus com esse pai. E algumas lições, e nós já estamos nos caminhando para algumas aplicações, é a da experiência daqueles que vivem e convivem ao lado dos que sofrem. Primeiro, aqueles que convivem ao lado dos que sofrem, eles têm a sensação de exaustão. E não digam que não. Quem acompanha pessoas que sofrem, por mais que precisem sorrir, e por mais que precisem transmitir que estão bem, que motivem outras pessoas a terem essa mesma relação, eles estão exaustos. E este é um pai exausto. Segundo, a sensação daqueles que acompanham os que sofrem é de solidão, porque eles não podem viver os seus próprios sofrimentos e eles se abandonam, mesmo que estejam perto de outras pessoas. A sensação é em algum estado de abandono, porque uma hora, aqueles que acompanham os que sofrem, eles se sentem exatamente assim. Aí, o sentimento é esse aqui: eu estou vendo, Senhor, que no final das contas eu vou para casa com o meu mesmo problema, e esse problema é meu mesmo, é meu e do meu filho. Eu estou vendo que novamente sou eu e ele mesmo, e nos sentiremos abandonados. A sensação dos que acompanham os que sofrem é a sensação de vergonha. Você fica envergonhado do que não precisaria se envergonhar, mas do que é impossível não se envergonhar. Você se envergonha até mesmo nas comparações que nem os outros precisam fazer, mas que você mesmo faz da própria vida.
Por que que o meu não é assim? Por que que minha vida não é assim? Por que que comigo foi mais difícil? Por que comigo as coisas foram mais difíceis e são mais complicadas? A sensação de acompanhar os que sofrem é a sensação de um trabalho interminável. Queridos, não existe a pior sensação mental do que a sensação de que um trabalho não tem fim. A boa parte dos burnouts, eles acontecem no labor quando você percebe que não importa a tua produção, no dia seguinte ela vai ser dobrada e você tem coisas para fazer, e o sentimento de que isso vai ser assim para o resto da tua vida, a sensação de um trabalho que não acabou. E a sensação de eu vou trabalhar muito, eu vou fazer isso aqui, mas eu termino isso esse mês, ou no máximo até o final do ano, ou ano que vem eu não terei mais essa preocupação. Mas acompanhar os que sofrem não tem esse sentimento. Acompanhar os que sofrem terminalmente é a sensação, esse meu trabalho não vai ter fim. A sensação é de fracasso pessoal e de fracasso relacional. Nem os discípulos, nem os escribas, nem os fariseus conseguiram resolver aquela situação. A sensação final é de desesperança. Por que eu digo desesperança? O que o pai diz é assim: mestre, eu sei que o senhor pode. E Jesus disse: olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou precisar que você creia, mas se você crer vai acontecer. E ele disse: então é isso, Senhor, é isso? Eu creio, me ajuda a crer. Muito bom pensar sobre isso, porque a gente imagina que a fé, a confiança, é um sentimento autoproduzido, e quando a gente percebe que a fé, a confiança, por mais que a gente cante, por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, por mais que a gente leia os salmos, por mais que a gente confia no Senhor e espera nele, clama a mim, responder-te-ei, por mais que a gente imagine que esse é um sentimento autoproduzido, talvez a ideia melhor seja essa: dizer, Senhor, eu não sei que tipo de fé produz resultados, mas eu tenho a fé de confiar nos resultados que hão de vir. E eu preciso confiar que o restante é o Senhor que faz. Diante disso, algumas lições são importantes antes de nós passarmos à aplicação. Aprendemos que o amor que exauriu pelo intenso sofrimento é o mesmo amor que nos dá as últimas forças. E isso é uma questão muito séria, porque o amor, ele tem uma lógica própria. Eu estou falando necessariamente desse amor filial, desse amor de pai. Esse amor é que fez que aquele homem trabalhasse intensamente pelo seu filho. Esse amor que está tirando as suas forças, que está dando um sentimento de fracasso. Mas ele não tem de onde tirar esse último start de confiança, senão desse mesmo amor. E quem cuida dos que sofrem, ou quem já viveu por essa experiência, e eu já vivi essa experiência algumas vezes, e lá na igreja nós temos ao final, vocês devem receber semanário, não sei como é isso, e os nossos semanários, sempre vêm os pedidos de oração semanais, vêm as aplicações que são dadas no sermão, e os irmãos vão ler nas orações, no culto doméstico, os pedidos pelos enfermos. E nós vivemos assim uns 2 anos, que assim a gente colocava os pedidos de oração por pessoas em estado terminal, e depois de muito tempo, alguns meses de oração, as pessoas morriam. E começou uma brincadeira lá na igreja. Eu não vou mais botar meu nome no semanário, não, porque todo mundo que entra nessa lista negra morre. E interessante dizer, porque as experiências que a igreja viveu, de orar pelos que sofriam, de orar pelos que estavam sofrendo com os que sofriam, e os lutos, o companheirismo, a proximidade relacional, produzidas nesses aparentes fracassos, transformaram a nossa comunidade numa comunidade muito unida em oração. Eu lembro, nesse período, de ter feito muitas cerimônias fúnebres. Não me convidem mais para pregar? Ou para orar? Eu vivi muitas experiências e vi a nossa comunidade se abraçando e se unindo
Nós oramos tanto, não sei o que aconteceu, eu sei, eu estou vendo acontecendo. Eu estou vendo uma comunidade irmanada no sofrimento. Eu vi uma comunidade irmanada no luto. Eu vi uma comunidade irmanada no amor. Isso aconteceu de tantas formas em cadeia, que hoje nós estamos vivendo uma experiência oposta. Todas as orações que estão sendo colocadas na nossa relação de orações estão sendo respondidas muito rapidamente. E aí o desavisado diria: pastor, tinha alguma coisa errada com essa igreja. Porque antigamente o povo morria. E agora Deus está fazendo milagres que o povo está até ressuscitando. E aí legal, porque é a experiência de cima do monte e a experiência debaixo do monte. O amor que o deixava envergonhado tornou-lhe humilde. Ele foi tão maltratado pela vergonha de cuidar do filho, que ele foi humilde o suficiente para não ter expectativas, de não ter sentimentos vangloriosos, de afirmações positivas. O sofrimento o transformou em um servo humilde e esperançoso. E, finalmente, o amor foi maior do que a fé. O amor pelo Filho, o amor por Cristo, o amor por Deus foi maior que a fé. E se eu lembro, é isso que o texto diz. Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém, amados? Nós queremos pensar em algumas aplicações para pensar com aqueles que sofrem. Eu tenho alguns conselhos, eu não sei nem se posso usar essa palavra conselho. Algumas reflexões. Como amar os que estão sofrendo? Primeiro, disseram que ia dar certo. Vai dar certo. Se não, eu leio, não tem problema. Como amar os que estão sofrendo? Primeiro, prepare-se para sofrer com eles. Não é possível acompanhar alguém em sofrimento e fazer disso um exercício profissional, nem social. Esse tipo de compaixão, ele aprofunda uma camada da empatia. E a palavra empatia significa exatamente isso. Dentro, empatia de sentimento, paixão, né? Vem do grego patios, sentimento, de onde vem a palavra paixão. Empatia é sentir o sentimento do outro. Segundo, isso é muito importante. Não sofra mais do que o suficiente para que também possa consolar. E eu sei que isso às vezes é difícil. Muitas vezes nós nos entregamos ao sofrimento e daqui a pouco a gente está mais doente do que o doente que a gente está acompanhando. Nós somos tomados pelo sofrimento, nós somos tão empáticos que começamos a ser quebrados pelo sofrimento. Terceiro, não carregue o peso de ser você mesmo a solução para o sofrimento. Já vivi muito isso. Como pastor, como pai, como irmão, como membro requisitado da família. Meu Deus, se não for eu, quem será? Não vejo ninguém que possa socorrer, eu não vejo ninguém. Não se veja como o centro da solução do sofrimento. Se veja como um recurso, como um instrumento, como a mão que Deus pode usar para ajudar, para consolar, para ajudar. Mas não seja você mesmo esse sentimento, esse peso de que você é a solução para o sofrimento. Quarto, desenvolva a linguagem de amor necessária para aliviar o sofrimento de quem está ao seu lado. E aí, palavras importam sim, gente, tá? Quem acompanha pessoas em sofrimento, ele precisa saber que forma de amor, que meio de amar pode aliviar, amenizar ou alentar as pessoas que sofrem.
Existem pessoas que elas se sentem ofendidas se você lembra delas o estado que elas estão toda hora e constantemente. Talvez não seja aquela linguagem melhor. Talvez preparar um bom café da manhã e contar piadas, fazer um ato de serviço ou bater papo, talvez seja algo melhor. Mas existem pessoas que elas querem ser lembradas, elas querem que o problema delas seja vivido, seja demonstrado pelo outro, e aí talvez palavras de atenção sejam uma linguagem de amor melhor que essas pessoas queiram receber, ou algumas pessoas querem, de fato, viver experiências de abraço, né? de irmandade, de toque físico. Quem acompanha precisa ler e falar, e desafiar-se a aprender esse idioma. Quinto, perceba as pessoas que Deus tem levantado para ajudar na sua missão. E isso é extremamente importante, porque ninguém pode acompanhar alguém que sofre sozinho. E às vezes essa leitura do abandono pode ser, na verdade, uma espécie de orgulho seu. Ninguém está preocupado com isso, só eu. Cara, eu estou vendo que ninguém se interessa por isso. E às vezes você pode estar menosprezando pessoas do seu lado que Deus pode ter colocado para dividir com você essa dor, mas você se fechou, você se sente sozinho, o problema é só meu, ninguém está ligando para isso, eu também não quero mais incomodar ninguém com essa história. E às vezes perceber pessoas que Deus levanta. Sexto, espere sempre pela intervenção de nosso Senhor. Ele pode mudar tudo de repente. Aí, aqui, gente, é a coisa do crente, tá? Isto é, não é espiritualizar excessivamente as coisas, mas nós somos cristãos. E cristãos esperam sempre milagres. Ou isso não tem sido ensinado aqui, pastor? Se não tivesse sido, me perdoe depois se eu doutrino a igreja do seu jeito. Mas crentes estão sendo sempre esperando reviravoltas. Nós estamos sempre esperando que em algum momento Cristo desça do monte da transfiguração e que as respostas religiosas, as empatias humanas, emocionais, que não nos respondam, mas que Deus, em determinado momento, faça um milagre e mude a história. E isso sem estarmos contentes com aquilo que nós estamos vivendo, porque são experiências de vitória e fracasso em que Deus está construindo em nós alicerces seguros. Mas sempre espere por reviravoltas. Então, quando nós estamos fazendo um aconselhamento de alguém em luto, sofrimento, em estado terminal, mesmo que nós estejamos naquele momento, né, que a gente brinca assim, né, que a gente está preparando para a última unção, né, a última unção da pessoa seguir, mesmo nesses momentos, nós jamais retiramos a possibilidade de Deus mudar a história. E o último tem a ver com isso. Descansa no Senhor e espera nele. Uma alma como desse jovem, uma alma como desse pai, não aguenta, gente. Ela quebra se não tiver momentos de alívio na presença do Senhor. E é algo que só Deus pode fazer e faz pela intercessão da igreja. Por isso eu quero ler uma última aplicação, nós vamos apenas lê-la, não vou explicá-la. E com ela nós estaremos encerrando. Pode passar a próxima? Vou ler com vocês aqui. Quando a fé nos faltar, eu não sei se eu consigo enxergar ali, mas eu vou tentar. Vou tentar. Vou não. O que fazer quando nossa fé for pequena? Quando orarmos de forma tímida, trêmula ou cheio de dúvidas? Olhe para o céu e diga: eu creio, eu confio no Senhor. Saiba que se tua fé
começar a fraquejar, a desvanecer, o Senhor te ajudará na tua pouca fé. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.